Olá pessoal, agora a gente vai conhecer as principais ordens de inseto. Eu vou mostrar um pouco das fotos, comentar um pouco das características, né? E é importante que vocês tenham esse material sempre em mãos e memorizem, né? Passem a olhar para os insetos, conseguindo enxergar a ordem deles, tá? Essas ordens também, eu já adianto, eu vou pedir que vocês saibam na avaliação, entendam bem essas ordens e vamos lá. Eu vou projetar aqui a minha tela, onde a gente vai conversar um pouco sobre isso. E tá tudo certo, então. Vamos lá. Principais ordens de insetos. Esse é um material em PDF, bem resumido, bem didático. E eu vou compartilhar com vocês, para vocês estudarem, tá? Então, principais ordens de inseto, praga e inimigos naturais. Vamos começar pela maior delas aqui, que é a ordem Coleóptera. Então, a ordem Coleóptera, lembrem aqui dos besouros, tá? Da onde que vem esse nome? O coleo aqui significa estojo, tá? E o pítera, asas. Então, toda vez que aparece o pítera aqui no nome das ordens, está fazendo alguma referência às asas do inseto, tá? Ao tipo de asa, né? Então, essas asas aqui significam asas tipo estojo, né? Vamos conhecer um pouco melhor. Essa ordem, ela representa 40% da classe. Que classe? É classe insecta, tá bom? Então, 40% é muita coisa. Com mais de 300 mil espécies descritas. Então, é uma ordem, é a maior ordem aqui dentro da classe, tá? 300 mil. E a gente sabe que existe ainda outras milhares aí para serem descritas, identificadas, tá? As características da ordem Coleóptera, então, principais: aparelho bucal tipo mastigador. Lembram lá do aparelho bucal mastigador? Então, lembrem dessas características. Essas características, elas vão dar a base para vocês fazerem a identificação dos insetos quanto à ordem, né? Quanto à ordem, normalmente a gente nem usa chave de classificação, porque é muito fácil. Eles têm características bem distintas entre eles. A chave de classificação a gente acaba utilizando mais quando eu quero classificar por família, tá bom? Então, aparelho bucal mastigador, nesta ordem, asas anteriores do tipo élitro. Essa asa tipo élitro é uma característica marcante da ordem Coleóptera. Essa asa tipo élitro, o primeiro par de asas, então, é do tipo élitro. E acontece a ausência de cercos em forma de pinça, tá? Os cercos são aquela estrutura que tem ali na tesourinha atrás, né? É uma característica que não precisa preocupar muito. É importante lembrar isso. Aparelho bucal mastigador, asas anteriores do tipo élitro. A gente viu que a asa do tipo élitro era aquela endurecida, enrijecida, né? Logicamente, ela pode ser de diversas cores. A gente tem besouros com asa tipo élitro preta, verde, azul, vermelha, amarela. Em relação ao hábito alimentar, a maioria dos insetos dessa ordem é fitófaga. Ele se alimenta de plantas, né? E eu tenho também muitos insetos dessa ordem que são predadores e são benéficos. Eles são inimigos naturais. A joaninha, por exemplo, ela é da ordem Coleóptera, é um besouro, né? E tanto a sua fase jovem quanto a fase adulta atua como inimigo natural, importante. A montagem, em relação à montagem, eu vou passar mais rápido essas informações da montagem, porque não tem muito detalhe, né? É inseto que eu vou montar lá, fincando também esse inseto no alfinete entomológico, ali do lado direito do tórax. Dependendo do inseto, eu posso utilizar a montagem em triângulo, né? Que é cortar um triângulozinho, fincar o alfinete no meio do triângulo e colar esses insetos nas extremidades do triângulo, tá bom? Basicamente é isso. Então, montagem é tranquilo. E o desenvolvimento, tá? Quero que vocês saibam também, é importante saber, desenvolvimento dos coleópteros é holometábulo. A gente viu na aula anterior as formas de desenvolvimento, de crescimento dos insetos. Então, o ciclo ovo, larva, pupa e adulto. Então, vou mostrar um pouquinho, acho que é interessante, né? Para ficar bem, mas para quebrar um pouquinho, não ficar muito pesada a aula também, vou mostrar aqui algumas fotos, né, do coleóptero, então.
Coleóptera, imagens. Vamos ver aqui, ó, que a gente está comentando. Então tá aqui, ó, os coleópteras, né? Então, insetos que têm asa tipo élitro, essa asa forma tipo um estojo, porque ela não tem uma função de voo, claramente, né? Ela não é para voo, ela é mais para proteção, para guarda das asas do segundo par de asa. Como que é o segundo par de asa? Do tipo membranoso, né? Asa para voo, de fato. Então aqui tem alguns coleópteras. A gente viu que é uma 40% da classe Insecta, então o número de espécies é muito grande, a diversidade é muito grande. Observem aqui as múltiplas colorações, tá? Então, coloração não é não é uma característica que vai ajudar na identificação da ordem. O que ajuda na identificação é o tipo de asa e aparelho bucal e essa estrutura, né? Eles têm esse padrão de estrutura que se mantém, embora alguns tenham aparelho bucal voltado para frente, outros já têm um outro modelo de aparelho bucal. Mas o aparelho bucal é mastigador, entendido? Então era só mostrar algumas dessas fotos aqui para vocês, ó. Mostrando aqui as asas, então, tipo élitro, tá? A asa aqui do... Deixa eu ver se não está cortando. Asa tipo élitro aqui, ó. Entendido? As asas abertas, ó. Asas bem pequenas, são asas esclerotizadas, né? Bem endurecidas aqui. Então, função de proteção, principalmente. Tá bom? E aí uma boa diversidade, a gente tem pragas importantes e tem inimigos naturais importantes também. Então, voltando aqui agora, a gente fala da ordem Lepidoptera. Ordem Lepidoptera que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma ferramentazinha aqui. Acho que não tem ferramenta. Tá, vamos aqui na... Tá, vamos botar só a mãozinha aqui então, viu? Acho que não tem uma ferramenta melhor aqui. Ordem Lepidoptera, então, borboletas e mariposas. Então, o Piter aqui, mesma coisa, né? Asas, e o Lepidon significa as escamas. Então, são insetos que têm essas escamas, libera aquele que a gente chama de pó, né? São as lepidópteras. É uma ordem grande também, né? 20% da classe. Então, a gente está falando de mais de 150 mil espécies já descritas de lepidóptera. Então, claro que eu tenho espécies muito pequenininhas, né? Por exemplo, eu tenho tem uma espécie que é o bicho mineiro do cafeeiro, né, o tamanho de 1 milímetro, e tem espécies enormes, né, de Lepidoptera, tá? Então a classe é enorme, a diversidade é enorme também. Características das Lepidópteras: é um inseto também de metamorfose completo. Então o aparelho bucal do inseto adulto é do tipo sugador maxilar, esse inseto adulto aqui, ó. E esse aparelho bucal, quando está em forma, o inseto está em repouso, ele vai ficar enrolado em forma de espiral. Então, ele em forma de espiral, quando em repouso, a gente chama de espirotromba, tá? Então é tromba mesmo e em espiral porque é a forma como ele fica quando está em repouso. As asas são cobertas por escamas, então bem fácil de identificar. Na fase jovem, as lagartas têm aparelho bucal mastigador. Então, metamorfose completa, muda até o aparelho bucal. Fase jovem, as lagartas, então, são fitófagas e o inseto em si, né, é fitófago, e muitos são pragas. Então, tem muitas pragas também, que são lagartas, são dessa ordem, tá? O adulto apenas suga o néctar floral, né? Não, o adulto é mais para identificação, para controle, mas ele não é um problema em termos de praga diretamente na cultura. E sim a fase jovem, né, dele. Entendido? Montagem aqui, nesse caso, a gente é um inseto muito pequeno, dependendo, a gente precisa fazer o uso de um alfinete especial, né? Mas a princípio é só furar ali no tórax mesmo e aqui vai no centro mesmo essa montagem, tá? Tomar cuidado com as asas que tem que ser colocadas no ângulo correto e é comum a gente utilizar um pedaço de papel, né? Como eu passei naquela aula sobre montagem para fazer a fixação das asas. Se você não lembra, dá uma olhada na aula que está gravada sobre montagem, sabe? Sobre coleta e montagem. Desenvolvimento holometábulo, então, ovo, larva, lagarta, posso chamar também,
pupa e adulto. Vamos ver um pouquinho de fotos aqui da Lepidoptera. Lepidoptera, então, vocês podem digitar aí também no computador de vocês. Aqui uma diversidade muito grande também de espécies, né? Onde eu tenho vários tipos, vários formatos de asa, coloração. Os desenhos que aparecem nas asas, eles podem me ajudar a identificar a família da Lepidoptera, tá? O tipo de formato da asa, isso pode me ajudar na identificação aqui das famílias aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, uma classificação, né? O tipo de antena também varia dentro da ordem e me ajuda na classificação em famílias. Então, aqui o detalhe da espirotromba que eu comentei, né? Aqui o aparelho bucal em repouso do adulto e aqui é a espirotromba, tá? Vamos ver se tem mais algum detalhe. Tá. Aqui, ó, mostra bem, né, a questão da espirotromba do inseto. Tá? Essa aqui é uma praga dos citros. Tá, cadê? Entendido, pessoal? Então, uma ordem que está ali as borboletas e as mariposas. Qual que é a diferença borboleta e mariposa? Basicamente, a gente considera mariposa os lepidópteras que têm um hábito mais noturno, que têm colorações mais escuras, tá? Mas em termos práticos, assim, não tem muita diferença para nós, não importa muito se eu estou chamando de borboleta ou de mariposa, tá? O que importa é mais a questão de saber qual é a espécie, né? Eu preciso identificar muito bem a espécie quando eu estou fazendo lá o manejo integrado de pragas. Então, voltando aqui, a gente agora vai falar da próxima ordem, Hymenoptera, que estou falando das vespas, das formigas, abelhas, marimbondos. Então, uma ordem importante, pragas importantes, inimigos naturais importantes dentro dessa ordem. O hímeno aqui significa membrana, porque são insetos que têm os 4 pares de asas do tipo membranosa, hidra de asas ali. 15% da classe, então tem mais de 110 mil espécies descritas dentro dessa ordem. Características que me ajudam na identificação, preciso que vocês saibam. Abdômen pedunculado, então forma um pedúnculo normalmente, na maioria dos casos. Tá? Então é só lembrar lá das formigas, das vespas, das abelhas, é aquele tipo de abdômen ali. 4 asas membranosas. Outra característica que ajuda a identificar muito bem o Hymenoptera é que as asas anteriores são muito maiores do que as posteriores. Então tá aqui, ó. As anteriores muito maiores do que as posteriores. Então eu vou observar essa característica, tá? Para não confundir em outros casos ali, por exemplo, confundir com díptera, algumas outras coisas, tá? Embora é bem fácil de separar. As antenas são menores do que o corpo e geralmente apresentam um aparelho bucal mastigador. Então, quando eu estou falando de formigas, dos marimbondos, das vespas, o aparelho bucal do Hymenoptera é mastigador. Mas tem uma exceção que é as abelhas, tá? As abelhas evoluíram, então, de uma forma distinta para atender a necessidade das abelhas e elas têm o aparelho bucal do tipo lambedor aqui, ó. Então, é a exceção da ordem. Então, de modo geral, Hymenoptera, aparelho bucal mastigador. Lembrando aqui que o Hymenoptera, ele também é um inseto de metamorfose completa. Então, as formigas, você já deve ter encontrado as larvas de formiga, larvas de abelha, de marimbondo, tudo tem essa fase jovem, tá? E a fase adulta. Nesse caso, a fase jovem, quanto a fase adulta, pode causar problema, né? Bem comum fase adulta, nesse caso dos Hymenopteras, causando problema na agricultura. Abelhas atacando a abelhas não, né? Abelha um pouquinho, tem uma pequenininha que ataca a bananeira, que produz mel também, aquela, me fugiu o nome dela agora. Mas algumas abelhas atacam as flores, né? A flor ali do copo de leite, tem algumas pragas que são aqui. A gente tem formigas, que são pragas muito importantes, né? Nas pastagens, gramados, no ambiente florestal também.
E na agricultura, de modo geral, também, né? A gente tem as formigas cortando as plantas quando estão muito novas. Então, pragas importantes. E eu tenho vespas aqui, que são inimigos naturais importantes, né? Vespinha, a cotésia, por exemplo, lá na cana. E eu tenho esses inimigos naturais muito importantes também aqui nessa ordem. Então, é uma ordem de grande importância. Muitos membros são parasitas ou predadores, tá? Parasita é aquele que bota o ovo lá dentro do outro inseto ou do ovo do outro inseto. E predador é aquele que vai se alimentar de outros insetos, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, muitos insetos importantes aqui na função de controle biológico. A abelhinha que eu estava querendo lembrar aqui é a abelha cachorro, tá? A abelha cachorro, ela é uma praga agrícola importante lá do copo de leite, da roseira, aquela abelhinha preta pequenininha. Depois eu posso mostrar aqui a imagem. Montagem padrão, tá? Não vou gastar tempo com isso. Ciclo holometábulo, então, dos himenópteros. Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui, então. Os himenóptera. Himenóptera, então, tá aí as abelhas, as vespas. Muitos são inimigos naturais aqui, ó. Esse tem bastante cara de ser um inimigo natural, esse aqui. Não está aparecendo o nome dele. Tá. Então, abelhas, vespas, formigas. Vamos dar uma olhadinha aqui aquela que a gente comentou, né? Hymenoptera arapuã. Arapuã, essa abelhinha aqui, ó. O mel dela é vendido, comercializado também, é um mel muito caro, porque ele é mais escasso, né? Mas ela é uma praga importante porque ataca flores, ataca copo de leite, a roseira, pode atacar bananeira também, principalmente em ambientes que estão desequilibrados, né? Então aqui na bananeira, ó. Então é uma praga também que tem a sua importância em certos ambientes. A gente falou do arapuã, vamos botar agora um inimigo natural aqui, ó. Botar uma cotésia, né? A cotésia aqui, ó. Um parasita botando os seus ovos lá na Diatreia saccharindes, que é um lepidóptero, que é a lagarta lá, a broca da cana-de-açúcar. Então, olha o tamanho aqui do parasita comparado à lagarta, tá? Aqui vocês já podem ter uma ideia do tamanho que é esse inimigo natural, tá? Em outros casos, né, parasitando ovos. Então, uma ordem muito importante em termos de inimigos naturais e também de pragas. Ok? Vamos seguir aqui então, para não ficar muito longo essa aula. Diptera, ordem importante também de pragas, onde eu tenho... na verdade, de pragas eu tenho mais a questão da mosca das frutas, né? Mas eu tenho alguns insetos nocivos que são de importância em relação à medicina humana, né? A questão são insetos hematófagos, né? O caso dos pernilongos, eu tenho esses problemas aqui. Alguns insetos que podem atrapalhar a produção, como eu comentei, né? Os borrachudos que vão estar picando o operador, o trabalhador, e prejudicar o rendimento operacional, tá? Vamos conhecer então essa ordem. O dia aqui vem de duas. Diptera, duas asas. Oh, mas o inseto não era para ser tetráptero, quatro asas? Era para ser, mas essa ordem ela tem o segundo par de asas atrofiado. Então só tem o primeiro par de asas ativo aqui. Então dá o nome à ordem Diptera. E essa característica é marcante, facilita muito a identificação dessa ordem de insetos. Então 12% da classe com mais de 90 mil espécies descritas aqui. Características, primeiro par de asas são normais, então. Então, das moscas, mosquitos, quando observar pousar um mosquito aí, mosca doméstica, perto de vocês, dá uma olhada bem cuidadosa, vocês vão conseguir ver que ele só tem o primeiro par de asas e que o segundo está atrofiado. Pernilongos e borrachudos. Então, o segundo par atrofiado. Esse segundo par ele é modificado em haltere, né? É chamado de haltere ou balancinho. Ele ajuda no equilíbrio do inseto, equilíbrio de voo. Então, ele está ali, tem a sua função também. Mas não é uma asa. Está atrofiada, né? Uma asa atrofiada. Hábito alimentar, então, são insetos de importância médica, transmissores de doença, né?
são hematófagos aqui, podem ser pragas importantes também lá na produção animal, causar estresse nos animais, fazer baixar a produtividade dos animais. Alguns são pragas agrícolas, eu tenho alguns dípteras ali que são pragas, são minadores de folhas, tá? Então lá no citros, no tomate, eu tenho minadores de folha, são pragas importantes também, tá? E muitos dípteros são predadores ou parasitas, inimigos naturais aqui, ó, de diversos insetos nocivos, e alguns também auxiliam na polinização, né? Eles também podem ter essa função importante. Alguns dípteras também podem ser utilizados para controle biológico, né? Inimigos de plantas daninhas, os minadores. Então, algumas plantas daninhas sofrem bastante com os minadores. Eu tenho um certo receio, né? Dependendo desse uso, porque, por exemplo, se a gente pega uma serralha que é atacada por um desses minadores, esses minadores também atacam a cultura do tomate, atacam outras, são pragas polífagas, tá? Então aqui tem que tomar bastante cuidado em relação a esse uso. Montagem é aquela padrão, né? Bem tranquilo. E ciclo de vida díptera holometábulo, então ciclo de vida completo, ovo, larva, pupa e adulto. Vamos conhecer um pouquinho, ver algumas fotos aqui dos díptera. Então tá aqui, ó, díptera. Então só o primeiro par de asas, o segundo par é atrofiado. Aqui não tá dando para ver muito bem os balancinhos, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó, essa estrutura, uma foto mais ampliada. Aqui mostrando o pernilongo, então, esse da dengue é esse que apresenta essas manchinhas preto e branco, tá? É o Aedes aegypti. O que é todo preto, ele não é o Aedes aegypti, não. Ah, mas é um pernilongo também. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu bater o Diptera alteris, ver se aparece uma foto um pouquinho melhor para nós aqui, ó. Esse aqui são os halteres, ó, o segundo par de asa atrofiado, tá? Halteres ou balancins. Então tá aqui, ó, nas moscas vocês vão ver essa estrutura aqui, ó. A gente não conseguiu fazer aula de morfologia externa, né, para mostrar isso claramente, mas acho que a foto aqui dá para ver bem, ó. Então lá na lupa você vai enxergar a asa aqui formada e a segundo par ela vai estar assim, ó, atrofiada, tá? Em alguns insetos é mais fácil de ver, em outros insetos é um pouco mais difícil. Conseguem ver aqui, ó? Então tem essa função de equilíbrio, tá? Esses halteres. Então o díptera é bem tranquilo, né? Vamos olhar um díptera aqui, minador. Aqui, ó. Né? Geralmente eles são bem pequenininhos, os minadores aqui, fazem essas minas nas folhas aqui, ó, que eu comentei. Pode ser uma praga de as culturas, né? Tomate, citros, sofre um pouco com esses minadores. Aqui, ó. E pode ser utilizado para controle de algumas plantas daninhas, com aquela ressalva que eu comentei de não tornar isso um problema para as culturas. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, vamos seguindo a nossa conversa. Outra ordem agora, a ordem Homoptera, tá? Essa ordem, em algumas literaturas ela é trabalhada dentro da ordem Hemiptera, e nessa literatura que eu sigo, a literatura de Viçosa, que eu considero melhor, né? Na verdade, é uma preferência aqui. É separado, então, ordem Homoptera e Hemiptera. Algumas literaturas trabalham tudo como Hemiptera, tá? Vou explicar a diferença aqui. Homóptera significa homo de igual, né? E ptera de asa quer dizer que são insetos que têm asas iguais. É o caso das cigarras, cigarrinhas, pulgões e cochonilhas. Então, ordem Homóptera, porque eles têm as quatro asas são do mesmo tipo, são iguais. Então, situação, mais de 32 mil espécies já descritas. Aparelho bucal dos Homópteras é do tipo bucal sugador, né? Então, lembrar só das cigarras aqui, dos pulgões, é do tipo picador, sugador. E esse aparelho bucal ele sai da parte posterior da cabeça, ele é retrovertido. Eu vou mostrar a foto daqui a pouco, vai ajudar a entender um pouquinho melhor, né?
Essas asas, principalmente ali no caso da cigarra, elas são chamadas de asas que têm o formato de telha, tem a textura igual, membranosa normalmente, e geralmente espessada também. Tá? Hábito alimentar, então, é um inseto fitófago sugador. Alimenta-se de seiva da planta. Tá? Então, é uma característica dos homópteras aqui, todos eles. Muitos membros são pragas agrícolas, então pulgões, cochonilhas, as cigarras são pragas agrícolas importantes. Tá? Aqui eu tenho também a montagem, né? A montagem basicamente é o mesmo padrão, dependendo do tamanho desse inseto. Se ele é muito pequenininho, tipo pulgões, cochonilhas, mosca branca, a gente pode botar eles também dentro da solução conservadora lá com álcool 70, tá bom? Ciclo de vida paurometábulo, a gente conheceu, né? Aquele da metamorfose gradual, então. Ovo, ninfa e adulto, fase jovem desse inseto, está fora da água. Ordem, vamos dar uma olhada aqui nos homópteros primeiro, antes de passar. Homóptero, então, aqui, ó. A gente tem as cigarrinhas, né? Cigarrinha verde do feijoeiro, uma praga importante. Cigarrinha das pastagens, essa que está aqui, ó, Marranava fimbriolata. Tem algumas cigarrinhas aqui que vocês vão encontrar com bastante frequência. Como eu falei, os homópteros às vezes se confundem com os hemípteras, então por isso aparece aqui às vezes um percevejo. O percevejo a gente vai mostrar lá nos hemípteras, tá? Eu vou explicar por que a diferença também. Então tá aqui os homópteras, tá? As cigarras aqui, ó, as asas, os pulgões. Pulgão desenvolve asa só na sua fase adulta ali. Então, inicialmente eles são sem as asas aqui, são ápteros, tá? As cigarrinhas aqui que são muito comuns. Vamos dar uma olhadinha numa praga. Homóptera cigarrinha verde. Aqui, ó. Cigarrinha verde do feijoeiro, por exemplo, que é a Empoasca crameri. Cigarrinha bem pequenininha, né? Uma praga importante também do feijoeiro, que ataca outras culturas também. Vamos dar uma olhadinha mais no outro aqui, ó, cigarrinha das pastagens. Aqui a gente tem a cigarrinha das pastagens, então, uma praga importante também. Pastagem ataca um pouquinho, pode atacar também a cana-de-açúcar, né? Mas ela é bem comum nas pastagens aí, tá bom? Dependendo do nível populacional, se torna uma praga importante ou não, né? Se o nível populacional é baixo, a gente não tem problema também, né? Um nível aceitável. Agora vamos falar dos hemípteras. Então, os hemípteras, eles se diferem dos homópteras porque o primeiro par de asa, ela é aquela asa que tem a asa M aqui, né? Metade da asa dela é uma asa típica de hemíptera, né? A metade dela é a base, né? A região basal dessa asa é endurecida, puxando tipo élitro, né? Então é uma asa hemiélitro, o primeiro par de asa, e aí dá o nome dessa ordem de hemíptera. Percevejos, barbeiros, chupanças aqui, né? O principal problema nosso aqui são os percevejos. Tem diversos percevejos, pragas importantes, percevejo lá da soja, percevejo verde, e pragas que atacam a cultura ou atacam os grãos, atacam os frutos, causam problemas sérios. Então, o aparelho bucal, assim como os homópteros, o aparelho bucal é picador-sugador. Em função disso, algumas literaturas juntaram essa ordem, tudo em hemíptera. Surgindo na parte anterior da cabeça, nesse caso aqui, as asas anteriores do tipo hemiélitro, então, parte apical, membranosa e parte basal é espessada, coriácea, do tipo élitro. Hábito alimentar, a maioria é fitófago e muitos são pragas agrícolas. Alguns são predadores também, são inimigos naturais, tá? Tem uns hemípteras que são predadores, vão ajudar no controle biológico. E eu tenho hemípteras que são hematófagos, são transmissores de doença, que é o caso lá dos barbeiros. Então, tem importância também na questão da medicina humana, entomologia humana, tá? Tem hemípteras importantes também que atacam animais aí, tá bom?
Montagem padrão, ciclo de vida paurometábulo. Então, assim como a gente falou para os homópteras, hemíptera também ciclo paurometábulo. Diferença básica entre homóptera e hemíptera, então essa questão da asa, tá? Primeiro par de asa, homóptera, asas iguais. Hemíptera, asa tipo hemiélitro, tá bom? Lembrando que algumas literaturas colocam tudo dentro da ordem hemíptera. Vamos dar uma olhadinha aqui nos percevejos, então, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, o hemíptera. Hemíptera. Então, aqui aparecem os percevejos, né? Onde eu tenho esse primeiro par de asa do tipo hemiélitro, tá? Aqui é a característica. Então, eles são bem distintos, né? Uma estrutura diferente lá dos homópteras, tá? Acho que é fácil para identificar também. Tá bom? Vamos ver um aqui. O hemíptera, né? Vou aproveitar aqui, vamos falar do percevejo do maracujá, né? A praga lá do maracujá, que é bem clássico aqui, que é o Diactobillinatus, né? Observa que ele tem duas linhas aqui, ó. Diactobillinatus, uma praga importante aqui, ó, do maracujá, então, já que a gente está em Araquari, importante lembrar dessa praga, conhecer muito bem essa praga. E a gente vai ver essa praga lá no manejo integrado de pragas, no próximo semestre, entender bem sobre ela também. Tá joia? Então vamos seguir. Vamos lá aqui, ó. Ordem Orthoptera. Vamos falar de mais essa ordem aqui. Grilos, gafanhotos, esperanças, paquinhas. Então pertence à ordem Orthoptera. É uma ordem bem fácil de classificar por conta da característica das asas e das pernas. Então, orto significa reto, tá? Né? Lembra do ortodentista, né? Do ortopedista, então é reto. Isso é a origem do termo, o radical aqui. Mais de 17 mil espécies, características: aparelho bucal mastigador, as asas anteriores tipo tegmina, então lembra da asa lá, tipo tegmina? E patas posteriores do tipo saltatórios, né? As pernas ali posteriores são saltatórias. Então é um inseto que é fitófago, aparelho bucal mastigador, então ajuda bastante, né, a identificar aí. É fácil de ver esse aparelho bucal, é fácil de ver esse tipo de asa, o tipo de perna. E muitos deles são pragas na nossa agricultura. Então a gente está falando dos grilos que cortam as plantas novinhas, os gafanhotos, que dependendo da população é uma praga que pode consumir lavouras inteiras muito rápido, né? A gente recentemente estava falando da nuvem de gafanhotos. E tem também as esperanças, que são menos importantes em termos de pragas, mas são pragas também lá na cultura da bananeira, elas raspam os cachos lá, os frutos de banana. E mais ou menos isso, tá? Principalmente aqui os gafanhotos e grilos, que são as pragas mais importantes. Ciclo de vida: ovo, ninfa e adulto. Então é um inseto paurometábulo. Lembrem dessa classificação, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui nos ortópteras agora. Ortóptera. Então, ortóptera aí tá aí os gafanhotos. Gafanhotos, aqui uma esperança, tá? Uma ninfa de esperança. Qual que é a diferença de um gafanhoto para uma esperança? O gafanhoto normalmente tem as antenas curtas, a esperança tem as antenas longas, tá? Uma esperança é ninfa por quê? Porque não tem as asas desenvolvidas aqui sobre o abdômen. Então é bem fácil de identificar essa situação. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no gafanhoto. Gafanhoto, provavelmente o gafanhoto adulto, né? Asas desenvolvidas, as antenas são curtas aqui comparado às esperanças. Tem um inseto aqui, ó, melhor para a gente enxergar aqui agora essas diferenças, né? Eu trago isso também lá na entomologia agrícola. Esperanças aqui, ó, tem normalmente esse ovipositor desenvolvido, antenas longas, gafanhoto aqui, essa estrutura diferente, né? Aqui o grilo, né? O inseto menor, grilídeo, tipo de antena um pouco diferente, mais longo.
E aqui é o Grillotalpidae, essa família é da família das paquinhas, né? Primeiro par de pernas anteriores, indígito, né? Inseto que escava, um inseto com hábito subterrâneo, tá bom? Então são pragas agrícolas aí importantes também, né? Principalmente os gafanhotos, ok? Diferentes espécies atacam e vamos lá. Que não tem muito mistério, é uma ordem bem fácil para se classificar. Tá? Uma outra ordem de pragas aqui importantes é a ordem Tissanoptera, que é a ordem dos trips ou lacerdinha. Tá? Então, trips é um inseto que normalmente ataca frutos, está presente atacando flores também, pode estar presente em algumas situações de pós-colheita. Não é um dos insetos mais difíceis de controle, mas precisa estar sendo monitorado, tá? Para que não cause danos, principalmente danos estéticos, ou quando em grandes populações possa reduzir a capacidade produtiva das plantas. Então o tíssano aqui vem de franja, tá? E é em relação ao tipo de asa mesmo, ele tem asas franjadas, asas do tipo franjada, então dá o nome à ordem, Tissanoptera. 3,1 mil espécies descritas. Características: aparelho bucal do tipo raspador-sugador. Então ele vai estar raspando, sugando ali as flores, os frutos. E quando ele faz essa raspagem, principalmente se for ali nos frutos, né? Nas folhas também, mas nos frutos tem o impacto estético nesse fruto. Quando ele raspa, acaba abrindo porta de entrada para algum fungo oportunista e aí dá uma mancha escura no fruto e pode prejudicar, então, o aspecto visual e a comercialização desse fruto. Então, asas membranosas franjadas, insetos pequenos de 0,5 a 5 milímetros de comprimento, cor castanha a preto. Então, são insetos normalmente bem pequenininhos aqui. Algumas espécies eu ainda consigo ver a olho nu e outras espécies eu já preciso de uma lupa, algum aumento para conseguir ver, né? Quando aqui tem menos de 1 milímetro. Acima de 1 milímetro a gente já consegue observar bem. Então a gente falou do hábito alimentar, né? Sugam flores, folhas e frutos. É bem comum encontrá-los também em frutos que caíram no chão, estão apodrecendo ali no chão. A gente pode encontrar eles também, tá? Se eles são muito pequenos, é difícil montar, então é mais comum botar eles na solução conservadora. Eles estão ali na coleção, pedir para vocês também encontrá-los, tá bom? Então dê uma olhadinha, eles estão comumente você acha as folhas às vezes um pouco enrugadas, retorcidas, eles podem estar ali dentro. Olhem dentro das flores ali, né, no miolinho da flor, bem junto dos órgãos reprodutores ali, eles ficam junto do pólen, tá? Frutos caídos no chão, então dê uma olhada que vocês encontram esses trips, tá bom? Para o metábolo, ciclo então ovo, ninfa e adulto. Vamos dar uma olhada nas fotos dos trips aqui então. Ordem Tissanoptera. Tá aqui mostrando os trips. O principal gênero é o Franklinielia, tem uma espécie que é mais importante, Franklinielia schutz, mas tem outras espécies de pragas importantes aqui também, tá? Então, característica aqui, ó, asas franjadas, né? Essas asas dão o nome à ordem. Claro que aqui essa foto está muito ampliada. Então, se a gente pegar uma foto mais natural aqui, ó, olha essa foto mostrando, olha o tamanho que aparece aqui, os tricomas da folha, né? A estrutura aqui da folha. Então é um inseto de tamanho pequeno, tá? Vocês vão encontrar eles bem pequenininhos aqui. Então tá aí o trips para vocês encontrar. Vamos ver se tem o Franklinielia aqui. Se aparece aqui, eu errei um pouquinho no nome aqui, mas está aí. Esse trips aqui é um dos mais importantes, então. Então, pretinho, coloração amarronzada, presente aí, bem pequenininho, tem que ter um olhar mais cuidadoso para encontrá-lo, tá? Em alguns estudantes às vezes relatam a dificuldade para encontrar. Mas ele está presente, principalmente se tiver nessa época mais quente agora do final do ano, é excelente para encontrar. Final do ano, janeiro, fevereiro, março, inverno é um pouquinho mais difícil. Tá bom?
A gente está andando aqui, ó, pessoal. Eu vou fazer uma pausa agora e aí depois a gente continua para não ficar muito longa essa aula, tá? Aí a gente fala de outras ordens que têm uma importância um pouquinho menor, mas é importante a gente conhecer também, tá bom? Então até a próxima, a gente se vê, tchau, tchau.